Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as resoluções das questões da semana 3 da disciplina de estrutura de dados. Então vamos para a pergunta 1. Então ela afirma que eles pedem, sobre a estrutura de dados pilha com implementação com um vetor, é possível afirmar que. Então, antes de mais nada, vamos relembrar como funciona a estrutura de pilha, da onde ela vem, o que significa aí uma pilha na computação. Bom, a estrutura de dados pilha ela vem da ideia já do mundo real que a gente tem de uma pilha. Então, seja ela, por exemplo, uma pilha de pratos, uma pilha de livros, até mesmo uma pilha de bolas de sorvete. A ideia nessas pilhas é sempre a mesma. A ideia aqui numa pilha de pratos é que você sempre coloque um prato em cima do outro, né? Então, o último prato a ser colocado, ele é sempre colocado antes em cima do penúltimo e assim por diante. Quando você retira um prato da pilha, você retira o último prato que foi colocado. Então, essa ideia de sempre colocar a, o primeiro aqui, o primeiro vai ficar sempre no começo da pilha, né? E o último sempre no topo da pilha. E essa propriedade ela vale para qualquer tipo de pilha. Então, numa pilha de livros é a mesma coisa. O último livro a ser colocado está no fim da pilha, né, no topo da pilha. E o primeiro livro está lá no começo, né? É o primeiro elemento lá no começo. É a mesma coisa aqui para as bolas de sorvete. Então, a ideia que a gente tem de pilha, de empilhar coisas no mundo real, é a mesma ideia que a gente porta para a computação. A estrutura de pilha na computação tenta implementar a ideia de pilha que a gente tem no mundo real. Então, na computação, a gente vai ter uma pilha, numa representação aqui que é um pouco mais semelhante ao que a gente tem de fato, em termos de estrutura de dados. Então, aqui a gente tem duas estruturas, aliás, duas operações principais numa pilha, são as conhecidas como push e pop. Quando a gente diz push, quando a gente se refere a push, o que a gente está querendo é fazer o empilhamento, é colocar coisas na pilha. Quando a gente está pensando em pop, a gente está pensando na operação de desempilhar, ou seja, de tirar elementos da pilha. Então, considerando aqui essa pilha inicialmente, né, nesse exemplo, ela está inicialmente vazia. Conforme a gente vai usando a operação de push, conforme vamos dando push, vocês podem ver aqui que eu vou acrescentando elementos na pilha conforme os pushes. No entanto, quando eu uso a operação de pop, que é de desempilhar, eu sempre vou pegar o primeiro elemento aqui no topo da pilha, e só um elemento, e descartar ele. Então, quando eu dou push, eu insiro um novo elemento na pilha, no topo da pilha, sempre no topo. E quando eu dou pop, eu sempre tiro um elemento da pilha, sempre do topo da pilha. Então, essa é a ideia da estrutura de dados pilha. Só por curiosidade, né? Stack em inglês quer dizer pilha, em inglês é stack, né? E a gente tem o famoso site Stack Overflow, que é aquele site que todo mundo que trabalha com informática ou computação, se não mexeu um dia, provavelmente vai mexer nele bastante, vai consultar ele bastante. Ele acaba sendo para a gente tão importante quanto o Google, né, na prática. Então a ideia aqui do Stack Overflow traduzindo seria estouro de pilha, né? Porque stack é pilha e overflow aqui seria como um transbordo, né? No caso aqui um estouro. Que é a ideia aqui de uma pilha, né? Que transbordou, que é uma operação que às vezes ocorre dependendo do sistema computacional, quando a manipulação incorreta da pilha faz ela estourar, né? Você vai além do limite que a pilha consegue suportar de dados. Então fica aí essa curiosidade. Então, vamos agora para a pergunta 1 propriamente dita. Sobre a estrutura de dados pilha com implementação com um vetor, é possível afirmar que... Bom, então essa representação aqui é um pouco mais fiel em relação ao que a gente pensa de uma pilha em computação.
aqui quando a gente pensa em pilha, geralmente é comum a gente pensar nessa organização de cima para baixo ou de baixo para cima, né? O que a gente quer dizer é que a gente pensa sempre na pilha em pé, mas quando a gente fala em computação, essa ideia espacial, né, de estar em pé ou deitado, ela não faz muita diferença porque está tudo na memória. Então, aqui no caso da pilha, inclusive como um vetor, como a pergunta está dizendo, tanto faz a gente pensar nela como em pé ou como deitado, é um vetor. Então, é só uma questão de representação, porque na prática isso é representado na memória como um monte de posições de um valor específico, uma do lado da outra, né? As posições que a gente chama de contíguas. Então, tanto a pilha representada em pé quanto ela deitada, é importante fazer a representação. É claro que, em termos visuais, essa representação aqui com a pilha em pé, né, ela é mais clara, ela é mais palpável e mais semelhante ao que a gente tem na ideia do mundo real de uma pilha. Então, vamos às alternativas aqui. Vamos começar então pelas alternativas incorretas e por fim a gente analisa a alternativa correta. Então aí de novo ele quer que a gente analise aí a pilha, a estrutura de dados pilha como uma implementação de vetor, e aí é possível afirmar que, então a primeira alternativa diz que para implementar uma pilha usando vetor é obrigatório que a alocação do vetor seja dinâmica, pois precisamos fazer com que o vetor aumente e diminua de tamanho em tempo de execução. Essa alternativa está incorreta porque quando a gente implementa uma pilha na estrutura de dados vetor, a gente não precisa que a alocação seja dinâmica, porque a gente vai ter que esperar, né? Vai ter que se preparar para essa pilha ter um tamanho máximo fixo. Então, se eu declarar um vetor com 100 elementos, a minha pilha vai poder suportar no máximo 100 elementos. Então, quando eu penso em vetor, em pilha implementada sobre um vetor, não é obrigatória a alocação dinâmica. Tanto que quando a gente pensa que essa estrutura vai precisar aumentar e diminuir de tamanho em tempo de execução, aí a melhor escolha no caso seria usar uma lista encadeada. Então essa alternativa está incorreta. Segunda alternativa: na implementação de uma pilha, precisamos sempre de duas variáveis distintas, uma para apontar para o local onde ocorrem as inclusões e outra para apontar para o local onde ocorram as exclusões. Na verdade, aí um local para apontar para inclusões e outro para apontar para exclusões. De qualquer forma, quando a gente pensa em pilha, a gente só se preocupa com o topo da pilha. Então a gente só precisa de uma variável que aponte para o topo da pilha, porque tanto inserção quanto remoção, né, push e pop, são feitas sempre no topo da pilha. É uma regra da estrutura de dados que a remoção e a inserção, pop, push, as duas operações comuns, são sempre feitas aqui, no topo da pilha. Então não há necessidade de uma variável que aponte para o fim da pilha, para a parte de baixo da pilha, porque o que interessa nessa estrutura é sempre o topo. Então essa alternativa está incorreta. Nas implementações de pilhas usando vetor, as inserções ocorrem em tempo constante, enquanto as remoções dependem do tamanho do vetor. Bom, a implementação de pilha usando vetor, ela vai sempre pensar numa variável, que geralmente ela aponta, aqui a gente está pensando nessa representação de pilha em pé, mas pensando num vetor, a gente vai, na verdade, né, implementar essa pilha como um vetor e a gente tem uma variável que vai apontar para o fim do vetor. Esse fim do vetor, na verdade, vai ser o topo da pilha. Então, tanto remoção como inserção vai ser feito no fim do vetor. E aí isso faz com que a gente consiga sempre tirar e remover o último elemento do vetor usando as regras da pilha sem infringir nenhuma delas. Então, tanto para inserir quanto para remover vai ser sempre no final. Então, por exemplo, se eu começo inserindo 1, ele vai estar aqui, depois o 2, o 3 e não tem mais nada para além da pilha. Ou se tiver, não importa, porque o que importa é aonde está sendo apontado o topo da pilha.
E aí eu vou fazendo as inserções. E aí tanto inserções como remoções, elas são feitas em tempo constante, porque eu acesso a posição do vetor a qual a minha variável que aponta para o topo da pilha está direcionando, e aí eu faço a operação que eu tenho que fazer lá. Então essa alternativa também está incorreta. Nas implementações de pilha usando vetor, a variável que indica o topo da pilha precisa ser uma variável do tipo ponteiro para inteiro, dado que um vetor é na verdade um ponteiro para uma região de memória. De fato, um vetor é um ponteiro para uma região de memória, mas isso não significa, não tem relação nenhuma com a variável que indica o topo da pilha tem que ser do tipo inteiro, ponteiro para inteiro. Poderia ser, é uma questão de implementação, é possível, mas eu posso declarar uma variável inteira comum, um tipo int lá, uma variável topo inteira, que simplesmente aponta para o topo da pilha. Então ela tem o índice do topo da pilha, do elemento que está marcando como sendo topo. E aí eu posso manipular minha estrutura de dados normalmente com essa variável que não seja do tipo ponteiro, porque basta que eu saiba o índice do elemento que representa, que está no topo da pilha. Então essa alternativa também está incorreta. Por fim, a gente fica com essa alternativa como a correta, dizendo que o comportamento de uma pilha é semelhante ao comportamento do botão desfazer de editores de texto. Ao acionar o desfazer, o último comando inserido é o primeiro a ser desfeito. Então essa alternativa está correta por causa da própria estrutura, da essência da estrutura de dados pilha. Então quando a gente pensa no desfazer dos editores de texto, o que está acontecendo? Você vai fazendo operações no editor de texto e essas operações elas vão se acumulando, elas vão na verdade se empilhando. Então conforme você vai fazendo operações, uma vai sendo empilhada em cima da outra. Ele vai guardando como se fosse um histórico, que na verdade é a pilha. E aí o que acontece? Quando você clica no botão desfazer, aquele último comando, aquela última ação que foi guardada na estrutura de pilha, ela vai ser retirada. E aí a hora que ela é retirada, ela é interpretada e você desfaz aquilo que foi registrado no histórico e joga de volta para o editor de texto. E aí é por isso que a gente percebe o comando que a gente tinha dado sendo desfeito. E aí a gente pode fazendo isso até chegar no último elemento que foi armazenado nessa pilha. Por isso o comando desfazer é um excelente exemplo de uma implementação útil de pilha. Então essa é a alternativa correta para a pergunta 1.